Olá, boa noite. Às 20 horas e 30 minutos estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, continuando a nossa série Projeto Caribou, que é o nosso curso. Vamos continuar exatamente de onde paramos, Suméria, e praticamente, historicamente, já temos localizado a Suméria, mas agora há algo culturalmente importante na Suméria que nós vamos. São dois objetos, são duas coisas, dois itens que nós vamos enfocar, talvez nesse e no outro. São esses dois itens que nos interessam. Então, depois de ter enfocado geograficamente a Suméria, ela existiu historicamente, não há dúvida. Nós, Samuel Kramer, escreveu um livro que prova a subejo, que ele fala, como disse a vocês, coisas triviais, um homem no barbeiro, um homem chamando o filho a atenção porque teve notas ruins, o menino dizendo que era o professor que perseguia ele, quer dizer, aí a fabricação da cerveja. Por outro lado, ele fala do épico de Gilgamesh, ele fala do paraíso terrestre, ele fala do inferno e da ressurreição. Então a intenção dele é divulgar, fazer com que o povo se interesse por isso, né? No Brasil é difícil, né? O brasileiro tem um presidente que é uma besta, que foi receber um diploma de doutor honoris causa em olha, doutor honoris causa quer dizer de uma causa de honra, Lula. E ele diz que nunca leu um livro. Chegou a presidente do Brasil, no discurso idiota dele, e ele chegou a presidente do Brasil sem nunca ter lido um livro na vida dele. Esse é o Brasil. Então, não seríamos, portanto, aqui dignos de ter nenhuma ligação com a Suméria, já que Ki-Engir significa lugar dos deuses civilizados, ou dos senhores civilizados. Então, vamos agora enfrentar essa parte que não podemos pular, mas o nosso interesse é chegar a esses dois pontos. Isso, exatamente dois. Então, vamos aproveitar. Um aluno ainda pediu, nosso aluno, como faço para enviar a sua contribuição? Oh, meu Deus do céu, todos os vídeos eu digo, no Banco Virtual 223-992-677-53. Você pode dar 3, 5, 7, 10 e o que você puder. Sua contribuição será bem-vinda e vai acrescentar aos nossos ganhos. Então, muito me honra ter alunos como o Samuel, esqueci o sobrenome dele, né? Que fez entrou na mosca, bingou, né, quando ele disse Javé não pode ter sido Deus, porque Javé aparece duas vezes claramente na Bíblia. Uma, ele manda os 72 anciãos subirem ao Monte Sinai e janta com eles, um almoço com eles. E aí, depois de ter almoçado com eles, eles veem Javé em pé e ficam perplexos, mas comem. Então eles viram Javé e aqueles homens, termina o texto, ficaram perplexos porque viram Deus e não morreram. O texto é exatamente assim, viram Deus e não morreram. São João diz, ninguém jamais viu Deus. Então era Javé, né? A outra Abraão acaba de comer, está debaixo de um cavalo de uma soneca, vê três homens que ele identifica pela visão profética que eram três anjos, e entre um desses três anjos ele percebe que um é Javé, nitidamente. E aí convida Javé para ficar. O Javé diz, eu vou mandar os dois anjos na minha frente, destruir Sodoma e Gomorra. Mas eu vou ficar para conversar com você, eles não precisam de mim. E os anjos vão para destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão come, manda vir os empregados trazerem coalhada, bolo de farinha de trigo, um vitelo, né? E come com Javé. Ou seja, nossos dois eruditos, que são nossos admiráveis
Mas cuidado, não compre o livro não, que vocês vão se decepcionar, que ele é para especialistas. Então não comprem para ler, que vocês vão ficar decepcionados. É o livro de Jota. Né? Teve um aluno adiantado que disse, poxa vida, eu pensei que era uma coisa, era outra. Então, cuidado, só compre o livro quando eu mandar. E aí ele diz, ó, se já houver visto pelo menos aí 2 vezes, obviamente, se ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é que nos deu a conhecê-lo, já vê, não é Deus. Não, é Deus. É divino, digamos assim. Mas olha, Samuel Felipe, pronto. Samuel, meus parabéns. Então, isso mostra que o nosso curso está despertando a consciência daqueles que estavam talvez meio adormecidos, talvez um pouquinho devagar, sem um orientador. Né? Na nossa ciência, chamadas ocultas, é indispensável ter um orientador. Então aqui fica a minha satisfação e meu orgulho por esses alunos e por vocês estarem contribuindo, né, para que a gente tenha uma condição de vida melhor. Mas vamos continuar. Então, lugar dos deuses civilizados, lugar dos senhores civilizados, que engie. Não pode ser o Brasil do Lula. Talvez o Fernando Henrique Cardoso sim, né? Porque era doutor em sociologia. Então, mas do Lula, imagina, o idiota vai receber um diploma de doutor honoris causa, ele não sabe nem o que é isso. Aí fazem um discurso, o tradutor diz a ele que como é que um metalúrgico conseguiu ser presidente do Brasil. Aí ele diz, pois é, o que prova que cultura, leitura, instrução, não interessa nada, não vale nada, porque eu cheguei aqui sem nunca ter lido um livro. Eu ouvi a fala dele. Então, é o contrário. Né? Na Suméria, o conhecimento, a literatura tem um valor enorme. Já mostrei a vocês várias vezes aqui, né? O alfabeto cuneiforme é uma desgraça. Aqui está uma pedra, um tijolo, e aqui está o alfabeto cuneiforme. É uma coisa de doido. Aqui está, era essa parte que eu queria encontrar. Aqui está o detalhe, ó. Parece pé de galinha. Da outra vez eu quis encontrar o detalhe e não vi. Pois bem, Samuel Kramer pega isso. E o grande tchan é saber como é que esse alfabeto surgiu, porque os sumérios já aparecem com esse alfabeto. Então não temos como não ir até a Lemúria. Não temos como. Porque todo povo surge com desenhos, ou seja, pictogramas. Pictó, de pinturas, pictogramas. E a Suméria aparece já com um alfabeto, e um alfabeto complicado. Né? E aí, vamos então continuar. Então, localizava-se na parte sul da Mesopotâmia, posicionada em terrenos entre o Tigre e o Eufrates. Evidências arqueológicas datam o início da civilização suméria por volta do quarto milênio a.C., 4.000. Hoje temos certeza que é 7.000. 7.000 é o momento em que ele atinge a plenitude, mas quando a gente se aprofunda vai chegar a 12.000. E 12.000 exatamente ainda estaríamos, né, na pré-história. Então, há uma história que não coincide com outra história. Duas histórias. Se no ano 12.000 os sumérios já estavam começando na Mesopotâmia, se estabelecendo na Mesopotâmia, entrando na Mesopotâmia, pacificamente, conhecendo os habitantes que eles não eram autóctones. O que é que significa autóctone? Nascido ali. Então eles chegam, encontram ali um povo civilizado e eles vêm fugindo do Laos, do Camboja, das margens do Pacífico. Aí, por que essa fuga? Sair de lá, das margens do Pacífico, para vir para lá, para dentro, para cá, para dentro, com medo de alguma coisa. Para nós, é claro que é o dilúvio, que seria o afundamento da Lemúria. Mas vamos ao texto. Então, mais uma história não bate com outra história. Então, quando a gente lê a história da Suméria e a gente vê a história universal, não bate. Então, a gente vai ter que tirar isso a limpo e em determinado momento a gente vai chegar a esse ponto, tá bom? Então, entre 3.500 e 3.000,
houve um florescimento cultural no ano 4000, depois de 4000. Aparece um homem chamado Sargão de Acade, mostrando a vocês a máscara funerária dele em ouro. Olha, 2000, desculpa. A Acádia conquista os sumérios, mas acontece que tem muitas cidades sumérias. E aí, no ano 2300, ele vai unificar essas cidades. Será o primeiro imperador do mundo, Sargão o Grande, Sargão II. Acontece com ele uma história curiosa, parecida com a de Moisés. Né? O pai dele, Sargão I, recebe uma profecia dizendo que o filho vai destronar ele. Bota ele num cestinho, olha a história de Moisés aí. Bota ele num cestinho e joga ele no rio Eufrates para poder ele morrer afogado. Acontece que ele é salvo, não lembro o detalhe agora, e aí é exatamente a história de Moisés no cestinho. Bom, o que mostra que a Bíblia tem um débito enorme com a Suméria. Então, Sargão, no ano 2300 aproximadamente, faz um império que vai depois se transformar no Império Caldeu. Suméria, Acádia, Sargão é Acade, portanto semita, Sumério não são semitas, já dissemos a vocês, e ele é quem vai fazer a unificação de todas as cidades, principalmente de 5: Ur, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. A Pentápole. Cada uma dessas cidades era especializada em alguma coisa, né? Sendo que Ur era a cidade de Ninurta, a cidade universitária. Foi de lá que saiu Abraão, né? Supostamente. Aqui não se fala nisso. Por volta, então, de 2300, Sargão seria o imperador da Suméria, da Acádia, que junta-se tudo naquele mapa grande que eu mostrei a vocês, e que forma a civilização dos caldeus com a capital na Babilônia. Depois de 2000, a Suméria entra em declínio, é absorvida pela Síria. Zacarias Sitchin, um judeu que é consultor da NASA, entra com uma teoria dizendo que ele despreza a Lemúria e acha que a Suméria é exatamente o início, o começo de tudo. Entra com a ideia do Erich von Däniken. Os deuses astronautas pousaram ali e com o nome de Sumérios, aí ele vai com toda aquela teoria que, me desculpem vocês que acreditam nos extraterrestres, né? Para mim é muito mais evidente, eu tenho evidências, eu tenho outro livro, né? E aí, A Origem da Cabala, e aí a gente vai pegar um pedacinho dele. Há evidências muito grandes da Lemúria e da Atlântida. Ele aqui despreza isso, e pegando a linha como é que se chama ele aí? Eram desastronautas, von Däniken e outros também. Então ele vai entrar com a teoria dos astronautas, né? E aí, mas aqui ele descobre uma coisa muito importante para a gente. Quanto mais eu li os livros, mais certeza tinha de que esses deuses foram reais. Isso é muito importante. Anotem, passem um traço embaixo aí, olha. Ele diz, ele não acertou em tudo. Começou na Suméria com astronautas vindo de outros planetas, aí você diz, e os astronautas de outros planetas, quem criou? Sírios de Antares. E de Sírios de Antares, quem foi que criou? Você vai empurrando o problema com a barriga e fica aí um ciclo vicioso. Mas aqui ele tem uma sacada muito boa. Os deuses eram seres reais. Isto é a base da nossa tese. Isso vai ser muito importante. Então, seres extraordinários, evidentemente sumérios, que tinham ido fazer estágio na Lemúria e lá tinham aprendido, né, sido educados na Lemúria, e quando voltaram eles tinham um trânsito muito, muito fácil entre Lemúria, era a cidade das margens do Pacífico que mais tinha contato com a Lemúria, e eles têm uma educação excepcional. E aí essa educação excepcional vai dar ele uma sabedoria, conhecimento, poderes mentais, que eles vão ser considerados deuses. Zacarias Sitchin despreza isso,
mas reconhece que houve um momento na história em que certos homens tinham um poder mental e um conhecimento que os seus contemporâneos os consideraram deuses. Anu, Enli, Enkiu, Ninuseg, Marduk, Nabô, Inanna e dezenas de outras divindades, na verdade, foram pessoas reais, homens e mulheres de profundo conhecimento de sabedoria e poder mental, que editaram regras e estabeleceram normas e planejaram uma poderosa civilização. Aí acertou em cheio, em cheio. E aí nós vamos já dar uma dica: a árvore da vida. Então, são esses deuses, né? São esses deuses. Então, é um item que nós vamos explorar. Então, aqui nós estamos com a árvore da vida. São esses homens que vão ser cultuados, a sabedoria que eles ficam vai ficar em cada esfera. Então, eles deixam uma coletânea, né, de como atingir a sabedoria. E aí, isso é representado por essas bolas, né? Não é assim a árvore original, vocês vão ver, mas essas esferas são o ensinamento desses homens extraordinários que viveram de fato e deixaram esse legado. Isso é importante e é real. E aí a árvore toda só faz sentido se a gente tiver esse conhecimento. É a partir daí que as esferas vão fazer sentido, porque elas vão ter um conteúdo que vai dar àquele que ler, entender, praticar e fazer uma condição divina. Aí o mistério da árvore da vida já decifrei, tá vendo? Então, se você consegue colher os frutos da árvore da vida, então as esferas são os frutos. Se você consegue colher os frutos da árvore da vida, né? Que aqui vamos dar eles separados, ele não dá aqui, ó. Ariel Ben-Sion não dá os caminhos, ó, para eles os caminhos não têm importância, já depois esses caminhos vão ser importantes, mas aqui no Sefer Yetzirah, aí a Kaplan já mostra aqui a teoria do Zacarias Sitkin. Olha aqui, ó, com que clareza ele mostra. O que importa, gente, é isso. Cada roda dessas aqui traz um conhecimento. Esse conhecimento, compreendido, entendido, aprendido e praticado, vai tornar o homem um super-homem. E aí ele vai ser divinizado, vai ser endeusado. Essa prancha aqui é do livro Sefer Yetzirah. Esse é em inglês, mas tem em português na praça. Isto é o ponto 1. O item 1, importantíssimo. Então, saber o que é que são esses frutos. São os frutos da árvore da vida da nossa Bíblia, né? O fruto da ciência do bem e do mal, numa árvore, e em outra árvore o fruto da árvore da vida eterna. Então está aqui. Então lá na nossa Bíblia há uma deturpação, uma degeneração, e aí o mito da bíblico vai por outro caminho, mas aqui nós estamos no caminho da Suméria. Então, aprender o que é Keter, Binah, Kokmah, Chesed. Então, é aí que nós vamos agora enfatizar. O estudo vai se centralizar aí. O professor Marlanf fez isso. E aí é chamada Merkabah, né? O que é a Merkabah? É você pegar esses círculos aqui, esquecer os caminhos, pegar esses círculos, são poderes, e aí você vai então agora estudar, ler e aprender o que são esses poderes. E se você entender e praticar, você vai ter capacidades extra-normais, extrasensoriais, preternaturais. Você vai ser um paranormal. Você vai poder fazer coisas que muita gente faz no mundo inteiro, muitíssimo mais do que eu, né? Eu não vou contar histórias aqui porque o tempo é curto, mas tem imensidade de material na minha biblioteca, de pessoas que conseguiram os frutos da árvore da ciência e os frutos da árvore da vida. Então, a árvore da vida, da Cabala, só tem importância
a partir dessa premissa. Então, os caminhos não têm importância. Embora ele diga aqui, assim, ó, com 32 caminhos de sabedoria, mas os caminhos são secundários, Javé fez, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus vivo, Rei do Universo, El Shaddai, aqui Javé, né, misericordioso, cheio de graça, e aí criou o seu universo com 3 livros. 3 livros? Que coisa é essa, né? Chamar, Ruá e Nefesh, né? Aqui já dá os poderes, né? Chamar, que é o poder da vida. O Faqui fica 22 dias enterrado. Depois de 22 dias ele volta, desenterram ele e ele retorna à vida. Por quê? Porque ele tem poder sobre Neshama, Ruá e Nefesh. Então, não é brincadeira, gente. Isso aqui, nós temos um relato de Stanislau de Guaita, ele viu, e eu vi na Rede Globo Televisão, nunca mais eles mostraram, um faqui que se dispôs a fazer isso numa câmara de vácuo. Ele ficou 4 horas apenas, mas na Índia eles ficam 20 dias. Morrem durante 20 dias, depois voltam à vida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aqui os caminhos que ele vai dar. Então, ele, depois de dizer que o importante são os caminhos, paths of wisdom, aí ele diz: esses 2 caminhos são manifestados nas 10 letras, nos 10 dígitos, ou seja, as 10 esferas, e nas 22 letras do alfabeto hebraico. Enrolou a porcaria toda. Aí, como disse o meu velho mestre lá do Kabbalah Center, não confie nos livros escritos pelos judeus. Eles desviam você do caminho certo. Siga o seu mestre. Ele que me disse, ele judeu, né? Então ele diz, olha lá, ele está falando das sefiras. Essas sefiras têm receitas, conhecimento, que ele vai lhe dar superpoderes. E esses superpoderes vai tornar você um super-homem. E aí, se não tivesse uma situação corrupta, então eu teria a bola cheia. Mas acontece que não adianta ter superpoderes para fazer o mal ao meu próximo. Aí já é outra coisa. A Suméria não tinha isso, né? Então, ali eles vão fazer isso, lá em Nova York, em Washington, né? Lá vão fazer isso. Mas o judeu, então, nem se fala, né? O judeu é o dono do mundo. Então, eles usam isso imoralmente, da maneira mais imoral e perversa possível. Mataram Kennedy, mataram Garfield, mataram Lincoln, exatamente porque eles tomaram deles o poder de imprimir o dinheiro americano. Então não tiveram dúvida. Eles imprimem o dinheiro e emprestam ao presidente. Olha que safadeza. De quem são as máquinas do Tesouro Nacional? Do Tesouro Nacional, do presidente. E aí eles fizeram um rolo lá, e não vamos entrar aqui, e aí alugaram, arrendaram as máquinas. E aí eles imprimem o dinheiro, né? A família Rothschild e mais alguns banqueiros que são lambibotas deles. E eles imprimem o dinheiro e emprestam ao presidente a juros. Veja que coisa absolutamente sem sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Só faz sentido por causa da corrupção, que o presidente vai receber uma grana para entrar nessa. Lincoln não quis, Garfield não quis, Kennedy não quis, Jefferson chegou a sofrer um atentado, mas escapou. Então ele não tem a menor dificuldade de matar quem tenta tirar deles essa capacidade, né? Então, é isso aí. Então, se você tem essas capacidades, mas é honesto, não vai adiantar nada, porque você vai fazer o bem ao próximo, mas aí você vai ser um problema, porque uma opção de picareta está aí. A menina como é que se chama? Quiromancia. E vi lá para dar uma palestra, ela diz, em cada canto, depois que eu dei a palestra, fala assim, em cada esquina da Zona Sul tem um tarólogo, mas um tarósofo eu nunca encontrei na minha vida, você é o primeiro.
quer dar aulas aqui? Então eu disse: não, não quero. Eu vou ficar na Baixada Fluminense, porque a Baixada não vai ficar na Baixada há muito tempo. Então eu sou idealista e essa é a minha idiotice, a minha besteira, né? Pelo meu ideal, eu sacrifiquei tudo, mas sou sumério, né? Porque a Suméria vai dar em Jesus. Ele vai trazer tudo. No princípio não era assim. Ele vai dizer: Moisés deu carta de divórcio, mas no princípio não era assim. Voltemos então. Os atributos metafísicos alienígenas veemente de Sitkin são veementemente rebatidos neste site. Se eu der a vocês o livro, quem quiser pode pedir para o meu e-mail, eu mando a unidade 1. Por Michael Heiser, PhD, em estudos semíticos hebreus na Universidade de Wisconsin-Madison. Ele disse que Zacarias Sitkin não está com nada e provou isso. Não tem nada a ver com alienígenas, não sou eu que digo. Estou baseado em Michael Heiser, doutor em estudos semíticos e hebraicos, da Universidade de Wisconsin de Madison. Então, não começa na Suméria. A história começa na Suméria, mas a civilização, não. E nós não temos o que poderíamos ter da Lemúria. Se tivéssemos, seríamos todos super-homens. Já falei para vocês do filme, né? Quando assistirem Super-Homem, vejam lá Krypton, que vai ser a repetição da destruição da Lemúria, o planeta Krypton, e ele vem para a Terra, que na verdade é Atlântida, né? Então não sou eu quem digo, estou baseado num PhD e não tem sentido porque eu escrevi um livro chamado As Origens da Cabala, que em determinado momento vai entrar, tá? Então não são extraterrestres que pousam na Babilônia, lá tem um campo de pouso e os discos voadores pousam, ele fala discos voadores. Diz que são naves interplanetárias, não. Por quê? Porque são deuses, são divinizados. São homens que, por causa de terem ido da Suméria para a Lemúria, da Lemúria para a Suméria, eles aprendem coisas que não é comum ao homem simples. E aí são divinizados. Isso são contidos nas esferas da árvore da vida. Só faz sentido se vocês imaginarem isso, olha só. São 10 esferas. Então você vê que o safado aqui do Kaplan, né, ele começa com os caminhos e aqui ele dá 100 caminhos. Ó, cadê os caminhos? Não tem aqui. Aí você pegaria o Bencion, que é outro safado também, e aí o que é que ele faz? Ele dá a árvore e dá os caminhos. Mas cadê o nome dos caminhos? Não existe. Mas o idiota do Wang vai pegar aqui e vai pegar a árvore e vai dar os caminhos. Pronto. E aí, quando dá os caminhos, tanto por um como por outro, aí se enrolou tudo. Porque os caminhos, minha gente, são apenas acessórios. O problema são essas bolinhas. São 10 bolinhas, não, são 12. Porque aqui falta da arte. E aqui embaixo falta clipar. Então aqui tem 10, mas faltam 2. Mas é nessas bolinhas que está o segredo. Sefirot, as esferas. É nelas, as esferas, que tem o segredo. A árvore da vida, a árvore da sabedoria, do conhecimento, é baseado nisso. Os caminhos são para apenas acessórios, são complementares. E o Wang cai nessa e faz um livro inteiro baseado nisso. Aqui ele não dá o nome dos caminhos, né? Faz a copia a árvore de Ariel Ben-Sion. Aqui está nitidamente representada as esferas, né? Mas aqui ele já bota o tarô, combinando o tarô com a árvore, o tarô entra nos caminhos, aí melhora, aí facilita. Aí vocês vão ver isso no curso, tá? A combinação do tarô nos caminhos, né? Ou das letras hebraicas com as esferas. Aí nós teremos tudo, tá bom? Mas ele dá uma de idiota, porque aqui ele dá, aqui já dá misturado com o tarô. Ó. Ele dá aqui
o mago, o louco ou o bobo, a imperatriz, o imperador, aqui dá as cartas do tarô já. Ou seja, os caminhos aqui têm importância enorme. Mas também já dá as letras, né? Você não conhece a letra hebraica. Zain, aqui, tá vendo? Ó? Aleph, aqui, Bet, aqui. Então as letras são os 22 passos, são 22 letras que ajudam, que podem ser substituídos pelas cartas do tarô. Você pode ou estudar letras hebraicas ou estudar pelas cartas do tarô. Eu optei pelas cartas do tarô, embora tenha conhecimento menor das letras hebraicas, combinando letras hebraicas, como que são caminhos, ou cartas do tarô, que são caminhos, com as esferas, você vai ter a sabedoria total. Você vai se transformar num homem diferente, incomum. Eu, sem nenhuma falsa modéstia, não sou um homem comum. A minha esposa, coitadinha dela, eu tenho pena dela. Viver comigo, eu não sei como ela consegue. Porque 24 horas por dia viver com um mago é um negócio complicado, viu? É realmente complicado. Eu não sei como ela consegue. Mas ela diz que dá graças a Deus. Então tá bom. Ela me ama e eu a amo. Então, mas quando eu penso, paro e penso, é complicado. Meu filho, quando eu disse a ele, pai, viver com um homem que pensa de forma lógica 24 horas por dia não é para qualquer um. Assim, eu vivo estudando, pensando e de forma lógica 24 horas por dia. Não é fácil conviver com uma pessoa dessas. E pratico aquilo que eu faço. Olha o que aqui o Wang faz. Essa besteirada aqui, esse besterol aqui, ainda bota esses círculos, e vai isso, e vai aquilo. Quer dizer, enrolou-se todo. Aqui já não é Wang, não. Aqui já é o Shimon Ben Halevi, já é outro. E aí o meu amigo lá, o dinossauro, que eram Relações Públicas do Kabbalah Center, diz, não caia nessas. Não leia os livros de Kabbalah. Não leia. Não leia. Se afaste deles, porque você já descobriu o segredo. E se você já descobriu o segredo, então eles vão tentar te enganar. Vão tentar te afastar. Vão tentar te enrolar. E aí, haja rolo. Haja rolo. Nós vamos apenas aqui mostrar mais uma figura para acabar. Né? Essa é importante, essa aqui é importante. Tem o marcador, não sei de onde. Isso aqui é importante porque é a combinação das cartas do tarô. O mago, a imperatriz, aqui as letras, ó. O mago Aleph, o mago, aliás, Bet, está errado. O louco, está tudo errado aqui. Tudo errado. Tudo errado. Nós vamos dar a árvore Ictis, onde as cartas estão no lugar certo. Aqui ele foi tão tolo, está tudo errado. Se você botar as cartas aqui, não vai chegar a lugar nenhum. Então, você vê como é que os judeus fazem. Aí ele me disse, não siga. Aqui é uma coisa interessante, realmente, o plexo solar. Aqui é o centro, ó. O centro da árvore, o sol central da árvore é o plexo solar. Então, quando eu sinto isso aqui rodar, alguma coisa estranha está acontecendo naquele lugar. Aí eu tenho que me fechar. Fecho a minha aura porque sinal de perigo. Então, olha só, tá vendo? Já é um poder, vamos usar a palavra. Já é uma capacidade. Se eu estou num lugar onde tem alguém que quer me fazer mal, automaticamente o plexo solar roda. Gira, incomoda. O doutor Albino Ares, professor doutor Albino Ares, frase franciscano, chamou de interoceptor. O chakra do plexo solar, ele é como se fosse um parafuso que entra e pega na coluna. E quando forças que são destrutivas estão no ambiente, ele acusa. Eu tenho isso altamente desenvolvido. Mas vocês, crianças aí, minhas crianças, vocês aí que quando vão fazer uma prova ou quando vão passar por uma situação difícil, vocês terão isso, né? Na hora do vai para acabar,
né, vocês sentem dor de barriga e tem muita gente que tem que ir no banheiro, né, da diarreia, porque não tem controle, tá certo? Então, fica fora de cogitação a história para nós, seguindo aqui o meu livro, foi feito há 50 anos atrás. Eu estou atualizando, viu? Mas se quiserem pedir, ainda vai ter algum valor. Fora de cogitação, segundo o Dr. Michael Heiser, tem um site de que os deuses astronautas pousaram na Mesopotâmia e tudo começou ali. Fora de cogitação. Lemúria é a tese certa. Então, agora nós vamos apenas repetir, mostrando para vocês, né, aquele mapazinho verde que num determinado mapa nós mostramos para vocês, está aqui, né, a Suméria antiga, com todas as suas cidades, ó, Uruk, aqui, né, Nippur, aqui, Susa já é persa, Lagash, aqui. Então, Uruk, Lagash, Nippur e Eridu. Essas foram as grandes cidades, os grandes centros de sabedoria. Cada um especializado em uma coisa. Então, era pequenininha, né? Sargão II, na verdade, tinha um império bem pequenininho. Mostramos a máscara mortuária dele para vocês. É histórica. Por ser de ouro, resistiu. A arqueologia encontrou. Então, tá aí, o grande legado da Suméria é esse. As bolinhas... As bolinhas. Essa é o grande tchan, viu, minha gente? São essas bolinhas. E não são 10, como aquele da arte, daquele da arte, ó. Só não dá o clipar. Aí é o perigo. Porque no clipar é que está sujeira. O lixo está aqui, numa outra esfera. Clipar. Então ele não dá. Da arte, Ariel Bension não dá. Ele aqui dá. Então você vê, cada um faz uma meleca para afastar a gente da verdade. Vamos ficar aqui e mostrar a vocês então que nós estamos no caminho certo, né? Esse judeu fantástico, notável, não entrou nessa. Ele aqui dá toda a verdade sobre a Suméria, toda a verdade, mostrando como é que a Bíblia foi quase toda baseada nisso aqui. Existe outro, mas esse não é judeu, né, que é o Dr. Júlio Surri, professor Júlio Surri, A Religião de Israel, onde ele mostra que tudo deriva da Suméria. O panteão sumério é a base de todos os deuses existentes nos outros países, com nomes diferentes, mas é ele. Então, foi a mãe de todos os povos civilizados. Suméria. Mas, segundo o meu livro A Origem da Cabala, que vocês vão conhecer, não tem como, em determinado momento ele vai entrar aqui, é Lemúria. Mu, que quer dizer mãe. A mãe das civilizações. Pronto, ficamos aqui e aí, olha, já ficaram com uma coisa. As bolinhas, gente. As bolinhas. Na árvore da vida, as bolinhas. Os caminhos são apenas acessórios. Estão nas cartas de tarô. Nós vamos estudar o tarô. E vocês vão ver a importância das cartas. É mais fácil do que o alfabeto hebraico. Muitíssimo mais fácil. Aí quem fez isso foi Eliphas Levi. Aí olha, ele, palmas para ele, né? Alphonse Louis Constant, um homem notável, né? Também não era judeu. Então, aqui fica o primeiro grande segredo do nosso curso. São as sefiras, as esferas. Ali está o poder. Então, o que nos interessa é conhecer o que as esferas contêm. As esferas contêm o poder da vida. Ou seja, o meu corpo, eu curei um pré-câncer no estômago, né? Eu tive um infarto fulminante, eu consegui resistir 25 minutos. O médico que me operou aqui disse que foi fulminante e disse: como é que você está vivo? Eu falei: doutor,
eu tenho algumas coisinhas aí. Aí depois ele descobriu que 3 enfermeiras minhas eram alunas minhas. E aí falaram para ele. Então, o infarto me mataria. Ele disse: qualquer homem morreria, olhando lá e mostrando para mim. Qualquer homem teria morrido imediatamente. Você conseguiu ficar 25 minutos e ser socorrido, viu? Então não estou me orgulhando disso não, né? Mas não deixa de ser, vamos dizer assim, é para isso que eu estou passando para vocês, para que vocês possam ter essas capacidades, né? Somos super-homens, é só querer aprender. E aqui vai o primeiro segredo das esferas, Cefiras, tá bom? Pena que no Ocidente não podemos usar, porque a corrupção aqui é a chave do sucesso. E eu não vou me corromper por nada nessa vida. Por nada. Vivo pobre, como eu disse a vocês, voluntariamente. Mas não vou me corromper. Então aí, vale nada. Enquanto isso, o Estado de Israel está lá, bombando. Né? Enquanto isso, o cão dos infernos, Lord Nathaniel, Barão do Rothschild, domina o mundo, o anticristo, porque ele usa isso. E, bom, não vou mais além. Na conferência que eu fiz com o Ricardo, aparece um deles me vigiando. Ele entrou na onda de teletransmissão e aparece o rosto dele no céu. Você imagina então, né? O que é compreender as esferas. Então, vamos adiante, já passados os 50 minutos. Então, os 50 não, os 40 minutos. Mas, as esferas. Primeiro segredo do nosso curso. As esferas, minha gente, as esferas, chamadas Cefiras, em hebraico Sefirot, no plural. Até a próxima aula.